Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer uma reflexão a pedido da irmã Ângela em Hebreus capítulo 11, verso 23. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso é muito importante para a gente levar essa mensagem para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar intercedendo junto ao nosso Deus pelos nossos irmãos. Então vamos lá. A irmã Ângela, ela simplesmente mandou uma mensagem para mim, escrita Hebreus 11, verso 23. E eu fui ler esse texto e me veio várias coisas na mente, coisas que aconteceram recentemente aqui no canal, com algumas respostas, coisas que já aconteceram na minha vida. Então eu vou fazer uma reflexão em cima de Hebreus 11, conforme o Espírito Santo vai nos guiando aqui. Vou ler de Hebreus 11, do verso 23 ao verso 29. E a gente vai refletindo sobre isso. Vamos lá. Hebreus 11, verso 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que, por algum tempo, ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que importante. Antes de eu conhecer a igreja, antes de eu conhecer a palavra, eu ouvi a história de Moisés e eu via com grande desprezo meu para Moisés. Por quê? Como pode alguém que nunca teve o conhecimento de Deus, viveu nas cortes de Faraó, foi criado para ser um dos principais dentro do Egito, talvez até em algum momento ele pudesse assumir o cargo de faraó, como faraó, né? Não tomar o lugar, mas assumir, dependendo de algumas mortes, enfim, ele poderia ser faraó. E Deus escolheu esse homem. Eu não conseguia compreender, eu não conhecia a história profundamente. E por ser ateu, eu ficava me perguntando como é que pode Deus escolher Moisés, falar com Moisés como ele falou no deserto, o guiar para levar as pragas do Egito, para libertar o povo, atravessar o mar. Como pode Deus escolher alguém como Moisés? E por que Deus não fala comigo? E aí eu, depois, já conhecendo a palavra, estudando, eu consegui compreender como era a história de Moisés. E isso daqui é grandioso quando a gente vê. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ser honrado com cargos altos como um dos maiorais do Egito. Ele escolheu a Deus, ele fez essa escolha por Deus, ele escolheu servir a Deus, ele se colocou nas mãos de Deus e não simplesmente Deus o escolheu quando ele desejava outra coisa. Ele não foi chamado e escolhido por Deus por nada. Teve um motivo ali. Ele se entregou a Deus, ele sentia o povo de Deus. Ele teve uma criação, se a gente for ver, até os 13 anos, ele foi criado pela própria mãe, uma hebreia. Ele foi ensinado nos estudos e no caminho de Deus, na palavra de Deus. Quando ele estava ali na corte, ele não se deixou se contaminar com os ídolos, com os deuses do Egito. Ele continuou fiel àquilo que ele aprendeu na infância. Isso daí é um ensino grande para nós, né? Que a gente já vê lá nas próprias escrituras, lá em, se eu não estou enganado, Eclesiastes capítulo 12. 12? Vamos ler, Eclesiastes capítulo 12. Marca aí em Hebreus 11 que a gente volta. Eclesiastes capítulo 12. Se eu não estou me enganando, é o verso 1. Não é esse, mas é também importante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, na mocidade, Moisés se lembrou de Deus. E quando ele estava mais velho, morreu com 120 anos servindo a Deus ali,
com alegria à frente do povo. Teve momentos de queda por ser um pecador, sim, mas estava ali liderando o povo. Então Moisés é um grande exemplo para nós nesse sentido. Vamos continuar aqui o texto, a leitura. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não o tocasse. Ou seja, ele serviu a Deus fielmente aquilo que Deus ordenara a ele. Moisés foi um homem diferenciado, assim como todos que a gente vê aqui na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. Que Deus nos ajude, que o nosso nome também esteja na galeria dos heróis da fé, assim quando Cristo voltar. E uma outra coisa que eu fiquei pensando lendo esse texto é na questão de como Moisés foi diferenciado, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias na Babilônia foram diferenciados. Eles estavam em um meio e não se deixaram se contaminar pelo meio. Moisés poderia facilmente abandonar tudo, largar tudo para viver as riquezas e facilidades que ele teria ali na corte do faraó, como um dos principais do Egito. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias ali na Babilônia, eles poderiam ter aberto mão ali de Deus, feito todos os rituais ali, se contaminado com as iguarias do rei, poderiam ter se prostrado diante da estátua, poderiam não ter orado, no caso de Daniel, poderiam não ter orado, com a janela aberta, com as pessoas vendo, sendo jogado na cova dos leões. Pessoas diferenciadas, tendo atitudes diferenciadas. Por que diferenciadas? Porque a maioria se contamina, a maioria abre mão. A gente vê na história de Daniel que não foram só os 4 que foram levados para a Babilônia, foram os príncipes dos judeus, pessoas altamente importantes e influentes na corte do reino de Israel, no reino de Judá, e elas foram levadas para a Babilônia escravos, se tornaram eunucos e passaram a servir ali. Daniel e os seus amigos foram 4 dos que não se contaminaram. Quantos outros ali passaram a adorar a ídolos, passaram a seguir aquilo que Babilônia impunha a eles? E por que eu falo disso hoje? Eu estava conversando com um irmão recentemente, ele sempre vê aqui os vídeos no canal, eu já outras vezes ele comentando, e eu fui duro com ele, num sentido, né? Naqueles vídeos de política que eu falei, ele começou a falar da desigualdade. Eu citei 2 exemplos do irmão Luiz, que muito cedo, acho que com 13 anos, ele saiu de casa, ele fugiu de casa porque o pai era abusivo, batia nele, batia na mãe, ele fugiu de casa, morou na rua, nas ruas de São Paulo, morou debaixo da ponte, dormia em bancos. E ele, por conta própria, começou a estudar, se dedicou, buscou, e hoje, não sei se ele ainda é vivo, porque quando eu vi já era idoso, se tornou um dos grandes nomes da referência da enfermagem dentro da USP. Ele é adventista do 7º dia. Ele, de morador de rua, se tornou uma grande pessoa. Um amigo dele, que ele conheceu nas ruas de São Paulo, também morou na rua, vendo o exemplo do Luiz, se dedicou, estudou e se tornou um grande nome, passou em concurso público e trabalhava na Receita Federal. Pessoas com condições totalmente adversas, que se empenharam, que buscaram e que mudaram de vida. E você pode ver essa história no filme Opostos da Igreja. Tem lá ele contando essa história de como ele era, de onde ele veio, tudo que ele passou até chegar onde chegou. Tem também o irmão Ben Carson, que eu também comentei para esse nosso irmão. Era de família pobre, negro nos Estados Unidos, que é uma coisa bem diferente de ser negro no Brasil. Um negro no Brasil com dinheiro é respeitado, um negro nos Estados Unidos com dinheiro não é respeitado, na maioria dos casos. Então, um homem negro de família pobre, a mãe não sabia ler, começou a instruir os filhos como eles deveriam agir, como deveriam se portar, ele e o irmão,
e eles passaram a estudar, a se dedicar, seguindo as orientações da mãe, que foi firme com eles, e ele se tornou o primeiro cirurgião a fazer a cirurgia de separação de gêmeos siameses, gêmeos que nascem grudados. Ele fez a primeira cirurgia, ele estudou, foi estudando isso, ele viu qual que seria o método ideal para aplicar e fez a cirurgia, aplicou e salvou a primeira vida de gêmeos siameses, que eles sempre vinham a morrer quando nasciam assim. Então, também adventista do sétimo dia, de família pobre, por empenho, dedicação, se esforçou e venceu. E por que eu falei desses casos por irmão, e ele falou, mas são as exceções. Mas realmente, a gente vê aqui Moisés, é uma exceção. Daniel, Ananias, Misael e Azarias são exceção. Aqueles que passam pela porta estreita, que andam pelo caminho estreito, são a exceção. Os salvos serão a exceção. Não dá para eu acreditar que eu viver a vida como o mundo vive, eu vou ter um caminho diferente. Para eu andar nos caminhos de Deus, eu tenho que ser a exceção. Não adianta eu ficar vivendo minha vida como todos vivem, fazer as coisas que os outros fazem, ter os sonhos que os outros têm e querer ter um resultado diferente. Hoje, muitos de nós estamos nos moldando ao mundo e cabe a mim e a você sermos a exceção. Não é por eu ser a exceção que eu serei salvo apenas pelos méritos de Cristo. Mas eu, como salvo, eu tenho uma vida diferente aqui, eu vivo diferente, tenho sonhos diferentes, tenho objetivos diferentes. Eu, como salvo, você, como salvo, somos a exceção, somos diferentes. Então, quando eu olho para a história de Moisés aqui, eu vejo ele como exceção, eu vejo os heróis aqui na galeria da fé como exceções. E eu e você, para estarmos no céu, devemos sim ser exceção. Eu falei isso para o irmão, ele estava argumentando na questão de igualdade, foi duro isso, acho que ele até apagou os comentários que eu não achei mais para ver se ele respondeu. Foi duro, mas realmente tem alguns momentos que eu e você devemos ser duros quando a gente insiste em levar a palavra e o irmão tentando argumentar. Temos de ser exceção. Muitas vezes nós vamos tropeçar, vamos cair, e o que precisamos é que exceções venham até nós também, porque quando você vê alguém caindo, você olha ao redor e a maioria está apontando o dedo, e eu e você temos de ser a exceção de estender a mão. Eu e você temos que ser a exceção em tudo aqui, porque o mundo, ele não é a exceção. A maioria das pessoas fazem o que o pecado diz para elas fazer. Então vão apontar os dedos, vão criticar, vão ser egoístas, vão ser gananciosos. Esse é o que o mundo faz, isso é o que o mundo impõe, isso é o caminho normal pela nossa natureza pecaminosa. E eu e você, quando aceitamos a Cristo, quando permitimos a Cristo habitar em nós, o nosso eu morre cada dia mais, de glória em glória, vamos evoluindo, nos aproximando cada vez mais de Cristo. Cristo passa a ganhar cada vez mais vida em nós e nos tornamos a exceção aqui nesse mundo. Não é fácil, não é uma mágica, é diário, mas eu e você cada dia mais temos de nos tornar cada vez mais exceções. Vou abrir alguns números do canal e do aplicativo aqui para os irmãos. O aplicativo ele tem 70 mil pessoas que têm o aplicativo instalado no celular. 70 mil pessoas, mais 70 mil, 74, 75 mil pessoas que têm o aplicativo instalado no celular. A maioria no Brasil, tem alguns irmãos na África, principalmente em Angola e Moçambique, e tem alguns na América Latina, países da Europa, Oriente Médio, enfim, que são menores, são as exceções. E da maioria, se a gente pegar esse número, menos de 20% acesso ao aplicativo diariamente. Ali por volta dos 14, 15 mil acesso ao aplicativo diariamente. Às vezes não é a mesma pessoa, às vezes são pessoas diferentes, mas é uma média, né?
15 mil pessoas acessando o aplicativo diariamente, ou seja, 15 mil pessoas dessas 75 que buscam a palavra através do aplicativo. E dessas 15 mil, a média de tempo que elas ficam no aplicativo é de 1 hora, ou seja, nós temos aqui as exceções buscando a Deus. As exceções, porque não é fácil você passar 1 hora estudando a Bíblia, não é fácil você passar 1 hora louvando ao Senhor, não é fácil, ainda mais com tantas coisas, tanta correria do nosso mundo. Eu contei nos vídeos recentes aos irmãos que eu passei a acordar meia hora mais cedo para ter um tempo de qualidade com Deus. Mas quantas pessoas não preferem ficar meia hora a mais na cama, né? Eu tirei meia hora, as pessoas, além de não tirar meia hora, colocam mais meia hora para descansar mais, para ter mais tempo, mais energia para a correria do dia. Devemos ser a exceção em tudo. No canal aqui, se você está assistindo o vídeo até aqui, você é a exceção. Porque dos 500 visualizações que tem, pode ver o vídeo quantas visualizações tem, 5% assistem até o final. A exceção da exceção. De 500 a gente vai ali chegar então umas 30, 20 pessoas, 50 pessoas no máximo assistem o vídeo até o final. Pessoas que estão buscando compreender e entender cada vez mais a palavra de Deus. A exceção. Então, devemos ser a exceção em tudo aquilo que fazemos. Buscar a Deus de forma a sermos a exceção, porque busca de fato o tempo todo, tempo de qualidade. Buscar a Deus nas minhas atitudes, sendo a exceção, não apontar dedos, não fazer críticas, em si buscar ajudar, buscar levantar. Sermos a exceção em tudo o que fazemos, porque a exceção é aquele que anda pelo caminho estreito, que passa pela porta estreita. A exceção são aqueles que estarão salvos. Que eu e você possamos ser a exceção nesse mundo em trevas ao qual vivemos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, deixa nos comentários também. Os pedidos de oração também nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderem fechar os olhos, para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor amado. Pai querido, que o Teu Santo Espírito nos conduza pelo caminho estreito, o caminho da exceção, Senhor. Que possamos, Senhor, cada dia mais nos aproximarmos de Ti, sendo diferenciados nesse mundo em trevas em qual vivemos, Senhor. Que o nosso eu morra cada dia mais, de glória em glória, nos aproximemos cada vez mais de Cristo, que Cristo nasça, viva em nós, cresça em nós, se desenvolva em nós, onde as pessoas não vejam mais o eu, mas sim Cristo que vive em mim, Senhor, porque só assim seremos a exceção, aqueles que serão salvos, não por nós mesmos, mas pelo mérito de Jesus. Te pedimos isso, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.